Laura chorava descontroladamente, encolhida sob a sombra de uma árvore. As lágrimas desciam sem parar, encharcando o vestido de noiva, agora sujo e cheio de manchas. Aquele vestido, que nunca fora dos mais caros ou elegantes, parecia ainda mais triste, envolto na lama. Cada mancha parecia refletir o caos em que sua vida havia se transformado, e ela não conseguia evitar se sentir ainda mais arrasada enquanto olhava para o tecido destruído. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Uma hora atrás, Laura estava prestes a viver o dia mais feliz de sua vida. Ela acreditava que, em poucos momentos, seria uma esposa amada. No entanto, tudo começava a desmoronar de uma forma inimaginável. Isso não pode estar acontecendo, isso simplesmente não pode estar acontecendo, repetia ela, como se as palavras pudessem mudar a realidade. Hugo e Laura estavam juntos à mesa, rodeados de convidados felizes, brindes e risadas que preenchiam o salão. Até Paula, a mãe de Hugo, sempre tão crítica, parecia mais amável naquele dia. A única sombra na felicidade de Laura era a ausência de seus pais, mas ela lutava para se manter forte. Os recém-casados sorriam para o fotógrafo, radiantes, quando uma notificação surgiu no celular de Hugo. O sorriso dele congelou. Laura notou, mas tentou ignorar. O fotógrafo se despediu, e Hugo, ao invés de se envolver na festa, voltou a encarar a tela do celular com uma expressão séria. O que ele está fazendo? Como pode se distrair com o celular justo agora? Laura se perguntava, sentindo uma inquietação crescer dentro de si. E foi aí que ela começou a perceber que algo estava prestes a mudar para sempre. Enquanto Hugo continuava encarando o celular com raiva crescente, Laura, desconfiada, se aproximou. O que viu a deixou completamente sem chão. O rosto de Hugo, que minutos antes exibia felicidade, agora estava tomado pelo vermelho da fúria. Ele estreitou os olhos, mirando-a com indignação. O que é isso, Laura? Me explique. Sua voz ecoava no salão, carregada de revolta, enquanto ele apontava para a tela do celular. Confusa, Laura olhou para o aparelho e mal conseguiu respirar. Lá estava uma foto de uma mulher nua em uma pose comprometedora. O choque foi total quando percebeu que a mulher na foto parecia ser ela. Mas como? Laura jamais tirou uma foto assim, não havia nada em sua memória que pudesse explicar aquilo. Porém, Hugo não queria saber de explicações, sua ira só aumentava a cada segundo. Você mentiu para mim. Me enganou, ele acusava, encostando o dedo no rosto dela, como se a verdade estivesse estampada ali. Em estado de choque, Laura não conseguia dizer nada. As palavras sumiram, como se sua voz tivesse sido arrancada pela situação. Ao fundo, a voz da mãe de Hugo, Paula, ecoava com desprezo. Eu avisei que essa garota não valia nada. Olhem para o vestido barato, de segunda mão, que os pais dela compraram. A humilhação crescia, envolvendo Laura como um manto pesado. O sogro de Laura, sem dizer uma palavra, apenas apontava para a porta de vidro do salão, como se decretasse sua expulsão. Laura trocava olhares entre Hugo e seus sogros, buscando alguma compreensão, alguma explicação. Mas tudo que recebeu foi o grito cortante de sua sogra, que avançava com passos decididos: saia daqui, sua pobre. O mundo ao redor de Laura parecia desmoronar, e tudo o que restava era a dura realidade daquela rejeição amarga. Laura correu como se estivesse fugindo de um pesadelo. Seu coração batia forte, suas pernas se moviam automaticamente, mas a mente estava em choque. Tudo parecia um borrão enquanto ela cruzava as ruas sem direção, tentando entender como a vida havia dado essa reviravolta brutal. Quando finalmente parou, encontrou-se sozinha em uma praça, o silêncio ao redor contrastando com o caos em sua cabeça. A cena da festa ainda martelava sua mente, as acusações de Hugo, a raiva estampada no rosto dele, e a cruel voz de sua sogra. Sentada em um banco de madeira, Laura respirava fundo, tentando encontrar uma maneira de organizar os pensamentos. Sabia que a foto era uma mentira, mas como provar isso? Ela precisaria de uma chance para se explicar, esclarecer tudo e, no fundo, ainda acreditava que Hugo a perdoaria. Afinal, apesar de tudo, ele era o amor da sua vida. Mas agora, além da humilhação pública, o peso de algo ainda mais sério a oprimia. Ela estava grávida, e Hugo não apenas a acusara de traição, mas dissera que o bebê não era dele. Não lhe dera sequer a chance de se defender. Com as mãos trêmulas, Laura pegou o celular e discou o número de Hugo. A cada toque não atendido, a ansiedade apertava ainda mais seu peito. Ela tinha esperança de que, com uma conversa, poderiam resolver o mal-entendido. Mas ele não atendeu. Ela tentou mais uma vez, sem sucesso.
Desligou o telefone, sentindo o gosto amargo da derrota. No fundo de sua mente, ainda ecoava a voz de Paula, a mãe de Hugo, sempre tão cruel e desprezível. Deixe essa garota voltar para o lugar de onde veio. Meninas como ela se agarram em você como parasitas. A cada palavra, Laura se sentia mais abatida, sabendo que, desde o início, Paula nunca aceitara seu relacionamento. Agora, tudo parecia desmoronar, e Laura, sozinha naquela praça, se perguntava como seguir em frente. Hugo era um advogado respeitado, com uma carreira sólida, enquanto Laura ainda lutava para terminar a faculdade. A diferença entre eles nunca tinha sido um problema, mas naquele momento, o que mais doía em Laura não era a distância profissional entre os dois, e sim a traição das pessoas em quem ela mais confiava. Sozinha em uma cidade que ainda lhe era estranha, e com os pais presos em outro país sem poder ajudá-la, ela se sentia completamente desamparada. Com o peito apertado e os olhos cheios de lágrimas, Laura tentou se levantar, mas suas pernas mal a sustentavam. Cambaleando, ela acabou se deixando cair no gramado perto dali, encostando-se em uma árvore. Lá, deu vazão ao choro que parecia impossível de conter, como se cada lágrima fosse uma tentativa de aliviar o peso que carregava. Por quase meia hora, ela ficou ali, soluçando, perdida em seu próprio desespero. De repente, uma voz familiar quebrou o silêncio ao seu redor. "Laura, é você?" Surpresa, Laura olhou para cima, mas demorou a reconhecer o homem que estava ali. Depois de limpar os olhos, finalmente percebeu quem era. "Pedro? É você?" ela perguntou, surpresa. O rapaz que estava parado à sua frente era o mesmo Pedro, o nerd da escola, que tinha sido apaixonado por ela anos atrás. Laura tentou esboçar um sorriso, uma tentativa tímida de ser simpática, mas as emoções a dominaram de novo. Ignorando a presença dele, ela voltou a chorar, certa de que ele logo iria embora. Afinal, quem iria querer ficar ali, vendo alguém em um momento tão frágil? Mas Pedro, para sua surpresa, não se mexeu. Ele não planejava sair. Calmamente, se sentou ao lado dela no gramado e, sem dizer uma palavra, estendeu um lenço de papel, como se estivesse disposto a compartilhar aquele silêncio e dar-lhe o tempo que precisasse. Laura começou a desabafar para Pedro, contando sobre todas as desventuras que haviam se abatido sobre ela. Ele a escutava em silêncio, sem interromper, apenas deixando que ela expressasse toda a tristeza acumulada. Quando finalmente parou de falar, Pedro tentou confortá-la, oferecendo um vislumbre de sua própria dor. "Pelo menos você ainda tem seus pais. Eu perdi os meus em um acidente de carro no ano passado." Laura, por um momento, cessou o choro. "Sinto muito", disse ela, a compaixão visível em seu tom. Pedro balançou a cabeça e se levantou, estendendo a mão para ela. "Venha comigo. Não é seguro para uma mulher grávida ficar sozinha por aí. Você pode esperar na minha casa até seus pais chegarem. Minha avó não se importará." Laura aceitou a oferta com gratidão, e os dois seguiram para o apartamento de Pedro e sua avó. Ao chegarem, foram recebidos calorosamente. A pequena cozinha do apartamento, com seu charme antigo, estava pronta para receber os visitantes. A avó de Pedro preparou uma torta, e, apesar de seu estado emocional, Laura comeu com gosto. Suelen, observando com um sorriso, acreditava que a forma como alguém come revelava muito sobre sua personalidade. Para ela, o simples ato de Laura comer era um sinal de resiliência e dignidade. Suelen observou Laura e, com um olhar avaliador, pensou: ela parece ser uma jovem sincera e amável, sem pretensões ou conflitos desnecessários. Eu gostaria que Pedro tivesse uma noiva assim. Voltando-se para o neto, disse: se você convidar Laura para morar conosco, ela pode ficar no seu quarto, e você pode dormir na sala. Podemos providenciar uma cama para você. Mais tarde, Pedro e Laura se acomodaram no grande parapeito da janela, contemplando o quintal iluminado pela luz da rua. Laura, já sem lágrimas, suspirava profundamente, ainda processando o que havia acontecido. Como vou contar isso aos meus pais? Ela perguntou com desespero. Meu pai vai ficar arrasado com essa situação. Pedro refletiu por um momento antes de responder. Bem, se você quiser, podemos nos casar. Assim, sua família não ficará sabendo do que aconteceu. Você teria o bebê, e depois poderíamos nos separar. Eu posso até ajudar com a pensão alimentícia, se precisar, sugeriu ele, tentando oferecer uma solução para a situação delicada. Laura balançou a cabeça, decidida. Não precisa fazer esse sacrifício por mim. Sou adulta e vou encontrar uma solução. Pedro, no entanto, sorriu com um brilho no olhar. Sacrifício? Para mim, é uma oportunidade.
E, se tudo der certo, eu ainda te amo, ele disse, desviado o olhar para a janela. Laura observou Pedro com uma nova visão. Ele não era mais o nerd de óculos do colégio, agora, era um homem alto, com cabelos claros e olhos azuis que brilhavam. A transformação dele a surpreendeu. Obrigada, vou pensar sobre isso, respondeu ela. De repente, Laura percebeu que estava se apaixonando por Pedro. Sua voz suave, sorriso sincero e a admiração constante em seus olhos tocaram seu coração. Nunca antes alguém havia olhado assim, nem mesmo nos momentos mais difíceis. Pedro parecia ser a única pessoa disposta a ficar ao seu lado e protegê-la, não importa a situação. Laura e Pedro se casaram sem alarde e seguiram suas vidas. 2 meses depois, os pais de Laura chegaram, mas enquanto isso, a ex-sogra de Hugo continuava morando com ele, amargurada pela situação. Paula, a mãe de Hugo, estava determinada a melhorar a situação financeira da família. Ela adorava se manter atualizada sobre a alta sociedade e fingia saber tudo sobre os ricos da capital. Certa tarde, Paula jogou a última edição da revista de fofocas sobre a mesa. Hugo, que estava distraído com alguns papéis, levantou os olhos ao ouvir a mãe falar. Hugo, olha isso, disse Paula, apontando para uma página aberta. Na foto, Laura brilhava em um vestido rosa, com os ombros à mostra, rodeada por sua família rica e deslumbrante. A imagem contrasta fortemente com a vida simples que Paula esperava para a família. Isso não pode ser. Paula exclamou, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Laura, afinal, era filha de um famoso cantor que estava em turnê no exterior. Como assim, Hugo? Ela teve seu bebê e agora está lá, se divertindo e dançando. Você precisa fazer algo. Paula estava furiosa, quase em chamas, enquanto Hugo a observava com uma expressão desconfiada. Como assim, meu bebê? Aquela não é minha filha. E aquelas fotos do casamento? Ela me traiu, mãe. Meu Deus, filho. Paula respondeu, exasperada. Nunca ouviu falar em Photoshop? Fui eu quem montou aquelas fotos. Ela nunca te traiu. Vá correndo e reconquiste sua noiva, ou você não quer ficar com a filha de um cantor famoso. Hugo passou uma semana inteira tentando localizar o endereço de Laura. Ela estava morando há 1 mês em uma mansão deslumbrante, um presente do pai dela, em um bairro sofisticado. Finalmente, depois de muito esforço, ele chegou à imponente casa de 2 andares. Com um toque de paciência, ele pressionou o botão da campainha no portão. A partir do outro lado, risadas e vozes animadas puderam ser ouvidas. Em poucos instantes, o portão se abriu com um estrondo. Hugo ficou surpreso ao ver um homem baixo e uma mulher grávida se aproximando. Descalços e de mãos dadas, eles estavam rindo felizes. Quando Laura viu o ex-noivo, seu sorriso desapareceu e ela ficou rígida, como se tivesse levado um soco. Hugo, por sua vez, lançou um olhar carregado de irritação para Pedro. Vim aqui por você, anunciou Hugo, tentando manter a confiança. Laura ergueu as sobrancelhas negativamente. Você vai ter um filho em breve, e o avô não vai gostar que ele não tenha pai. Vamos esquecer tudo, eu estou pronto para casar. Antes que Laura pudesse dizer alguma coisa, Pedro interrompeu com firmeza. Sinto muito, mas você está enganado. Esta é minha esposa e o bebê é meu. Peço que vá embora agora, ou terei que tomar medidas. Hugo ficou atônito. Pedro estava determinado, seus punhos cerrados como se estivesse pronto para brigar. Apesar disso, Hugo não estava disposto a entrar em uma briga. Acostumado a resolver problemas de forma pacífica, ele se afastou rapidamente, voltou para o carro, ligou o motor e saiu acelerando, frustrado. Que se explodam todos vocês! Hugo resmungou enquanto se afastava. Laura, então, envolveu os braços ao redor do pescoço de Pedro e encostou o nariz na bochecha dele. Com um sussurro suave, ela disse, eu te amo, e sentiu o sorriso de Pedro contra seu rosto. Naquele instante, Laura soube que não havia retorno para aqueles que a haviam traído. Eles não mudam, apenas adaptam suas táticas. Mas ela entendeu que precisava deixá-los no passado e seguir em frente. Sentia-se mais esperançosa do que nunca, cercada pelas pessoas que realmente importavam, como seu marido, que esteve ao seu lado quando mais precisava. Essa história, baseada em experiências reais de um amigo próximo do autor, mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança. Pedro e Laura encontraram a felicidade juntos, tiveram 2 filhos que prosperaram, e, apesar da perda da avó de Pedro, continuam construindo uma vida rica e cheia de amor. Espero que você tenha gostado dessa linda história.
Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.